pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vamos estar fazendo mais uma receita. Então hoje vamos fazer um pão bem simples com apenas 3 ingredientes. Isso mesmo, 3 ingredientes. E vocês vão ver que dá para fazer um pão. Vou utilizar uma receita de pão português baseado nesta receita e vou fazer da minha maneira para mostrar para vocês. Então vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 350 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de fermento seco para pão e 8 gramas de sal. Apenas esses 3 ingredientes e vai sair um pão, tá? Então eu medi em xícaras porque bastante pessoas estão me pedindo as receitas em xícaras. Então aqui dessas 350 gramas de farinha equivale a 3 xícaras de 200 ml. Essa minha xícara é de 200 ml, deu 3 xícaras essas 350 gramas de farinha. Aqui o fermento deu 1 colher de sobremesa rasa e o sal 1 colher mais cheinha. O sal é mais pesado e tem mais quantidade, tá? Então vamos dar início. Como todos os meus pães, eu sempre começo hidratando o fermento para então transformar em uma esponja e a partir daí fazer o nosso pão. Para mim, isso é regra básica, tá? Então, sempre que vocês me verem fazendo um pão, vocês vão verem eu hidratar o fermento, deixar crescer, transformar em esponja e a partir daí, então, dar início ao pão. Então, vamos lá. Vou pegar aqui 1,5 colher de farinha, 2, aqui fica a gosto e a vontade de vocês. Misturo bem com o fermento. Para dias frios, eu utilizo água morna, tá? Como eu moro aqui no Rio Grande do Sul e estamos no período do inverno, eu tenho aqui 200 ml de água morninha. Mas é morna, gente, bem morninha mesmo. É como se fosse fazer mamadeira para bebê, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu até ia passar a temperatura em graus, mas aí vai acabar dificultando, porque muitas pessoas não têm termômetro. Então, vamos dizer assim, é aquele morninho, só morninha mesmo. Vou colocar um pouco dessa água, vou mexer bem e vou deixar esse fermento crescer. Se esse fermento crescer, a gente vai dar início ao nosso pão. Vamos esperar uns 10, 15 minutinhos, o tempo dele crescer. E aí a gente volta para dar início a esse pão com apenas 3 ingredientes. Não vai gordura, não vai leite, não vai ovos, é apenas a farinha, o sal e o fermento. Então, são 3 itens apenas, e a água, né? Que eu vou transformar em um belo pão. Tá? Vou mexer aqui e vou deixar crescer. Volto assim que o meu fermento crescer para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, meu fermento já cresceu e se transformou em uma esponja. Por que chamamos de esponja? Porque ele cresce e fica parecendo uma esponja. Esse processo é bem importante para que o seu pão depois não fique com aquele cheiro, aquele gosto de fermento e não vá fazer mal. Tem pessoas que comem pão e dá azia. Você fazendo a esponja do pão, você acaba diminuindo isso para o organismo. Então, agora em um bowl, vou colocar quase toda a farinha. Vou deixar só um pouquinho para depois, na hora de estar sovando ou cilindrando a massa, mas é pouquinha coisa, ó, é umas 2 colheres, tá? E vou colocar o sal. Vou misturar o sal com a farinha, bem misturado, para o sal não ficar em contato com o fermento e acaba danificando o nosso fermento. Então, misturo bem. Aí, vou colocar, então, o fermento, que já cresceu. Agora, eu mexi ele, ele baixou, mas, enfim, ele já cresceu. E vou começar o nosso pão. Vou colocando água aos poucos. Lembrando que eu tinha 200 ml de água no começo da receita.
e só utilizei um pouquinho para fazer o fermento. E agora vou colocando aos poucos, tem que ser uma massa macia, não podemos fazer um pão muito pesado, sempre uma massa leve que vai ajudar no crescimento. Esse pão é aquele pão que vai ficar com aquela casca bem rústica. Eu vou estar assando ele em uma panela de ferro para ele ficar com aquela característica na casca bem crocante. Então, vamos fazer um pão bem bonito, baseado numa receita portuguesa. Então, vou colocando a água e vou mexendo. Não vai toda essa água, tá? Eu só peguei para ter um número para passar para vocês. Mas aí depois, então, eu passo certinho o que eu utilizei. Porque de 1 grão de trigo para outro, dá diferença na água. Você pode gastar menos água ou mais água. Então, vou colocando e já volto para mostrar para vocês a massa como ficou. Então, aqui, pessoal, minha massa está pronta. Soltou da mão, está pronta. De 200 ml, sobrou uns 20, 25 ml. Então, vamos colocando aos pouquinhos, tá? Para que não fique nem muito pesada a sua massa e nem muito mole. Soltou, ó, se eu pegar lá dentro, ela ainda gruda na minha mão, tá? Então, não pode ser aquela massa dura, pesada. Prestem bem atenção nesse detalhe, tá? Eu vou passar essa massa no cilindro para facilitar. Mas você que não tem um cilindro, você vai rasgando a massa dessa maneira, ó, para todos os lados. Pelo menos uns 20 minutos. Ou até que a sua massa fique bem lisinha, tá? Então, eu vou lá passar no meu cilindro esse pedacinho de massa e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, vocês vão passando até que a massa fique bem lisinha. Umas 50 vezes, pelo menos, cada pedaço de massa. Então, bem lisa, para ficar um pão bem de acordo. Então, aqui, pessoal, o meu pão já está bem sovado, tá fazendo até bolhas, tá? Eu sovei ele, cilindrei, na verdade. Eu ainda não utilizei a farinha, tá? Mas aguardam que eu vou utilizar ela. Então, ó, para vocês verem, esse pão é uma massa bem macia. Olha, conforme eu pego, agora que ele já está sovado, que já ativou o glúten, ele fica bem elástico. Se você abrir, você consegue ver a transparência do outro lado. Isso a gente chama de ponto véu de uma massa, ó, dá para ver minha mão, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma leve amontoada, vamos dizer assim, nessa massa, quase que bolear ela e vou deixar ela descansando, ó. Vocês podem ver que ela tá quase pegando na minha mão, tá? Mas é assim mesmo, eu não posso ter uma massa dura. Vou colocar aqui no meu bowl, tá? E vou cobrir com uma toalha. Vou deixar 20 minutos para ela descansar e aí eu volto para começar a fazer as dobras nela. Porque eu vou ter que dobrar essa massa em forma de envelope várias vezes, que vai dar o nosso formato depois ao pão. Mas vamos acompanhando que eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço. Pode até ser que tenha pessoas que façam diferente, mas eu estou passando a minha maneira de fazer, tá bom? Então, vou cobrir e em 20 minutos eu volto. Então, aqui o meu pão já descansou. E agora, conforme eu falei para vocês, eu vou começar a dobrar esse pão. E essas dobras vão dar mais estrutura para o nosso pão. Nem teria tanta necessidade, como ele foi cilindrado, não, mais seria essas dobras, vamos explicar dessa maneira, para um pão que não é tão cilindrado. Mas eu vou fazer para mostrar para vocês. Então, pega aqui, ó, 2 pontas da massa, e aí você puxa e dobra, como se fosse um envelope, tá? Dou uma apertadinha nela, pego no outro lado, 2 pontas,
e dobro novamente. Então, aqui eu dobrei 4 vezes essa massa. Agora, eu vou deixar ela descansando mais um pouquinho e vou fazer mais 2 dobras. E aí, então, vou modelar o meu pão para deixar crescer. Mas vou fazer mais 2 dobras para dar mais estrutura, para depois ficar aquele pão bem bonito, com as pestanas bem marcadas, para poder mostrar para vocês. Cobrir novamente e deixar mais 20 minutos. Esse pão requer paciência, gente. É um pão que demora um pouquinho mais, mas que vale a pena, porque o resultado final compensa. Então, aqui, pessoal, vamos fazer mais 2 dobras, tá? Pego as 2 pontas, dou uma puxadinha, ó, a massa tá bem molinha, ela pega na minha mão ainda, tá? É bem assim mesmo. Dobrei, agora eu pego aqui do outro lado e vou dobrar. Agora, já vou deixar essa massa crescer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma acertada nessa massa, tipo uma boleada nela, tá? Depois da dobra. Se você tiver mais tempo, você pode fazer mais uma dobra. Só vai valorizar e enriquecer o seu pão. Vou dar uma leve boleada nela, que ela fique com o formato redondo. Ó, tem que ser delicadamente para ela não grudar na mão, ó, porque é uma massa bem molinha, tá? Uma massa bem pegajosa, vamos dizer assim. Boleei. Agora aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. A minha toalhinha, vou botar ela aberta e a farinha que eu reservei, eu vou estar salpicando aqui nessa toalha para que o pão não grude, tá? E agora, então, eu vou colocar aqui o meu pão e vou deixar ele crescer um pouquinho e depois eu volto daqui uns 20 minutinhos para estar cortando ele. Por quê? Porque eu gosto de cortar o pão antes dele crescer. Eu vou só dar o tempo para ele descansar e aí eu volto para cortar e aí então deixar crescer, tá? Então agora vamos cortar o nosso pão. Ele descansou novamente depois que eu boleei e agora então ele começa a crescer. Tenho aqui o restinho da farinha que sobrou. Se caso não sobrou, caso você tenha usado para sovar, eu não precisei usar. Mas aí você pega mais um pouquinho de farinha. Com uma peneira, eu vou estar polvilhando farinha sobre o meu pão. Bem assim, ó, por completo, eu vou polvilhar esta farinha. E a partir daí, então, eu vou cortar o meu pão. Por que que eu estou colocando a farinha? Porque eu vou cortar e ele vai abrir. Ele vai abrir e aí aonde tem a farinha, vai ficar uma coloração. E aonde foi cortado, vai ficar outra coloração. A farinha na toalha é bem importante para o pão não grudar, porque depois eu vou dar uma leve aquecida na panela de ferro, por isso que eu estou deixando esse pão crescer na toalha, tá? Então, aqui eu tenho esse estilete, pode ser uma lâmina também de barbear, uma gilete, para você estar cortando. O ideal é não fazer cortes retos, é fazer cortes de ladinho, assim, ó, de lado, tá? E na hora de crescer, ele vai favorecer para abrir mais as pestanas do seu pão. Então, aqui vamos fazer como se fosse um jogo da velha. Não precisa cortar muito, tá? Porque depois, conforme ele cresce, esse pão não cresceu ainda, ele vai, então, abrir. Bem de leve, você corta. Esse corte é o suficiente. Quando ele crescer, ele vai marcar bem e vai se abrir. Então, agora eu vou cobrir novamente e vou deixar num lugar onde não pega vento, para então o meu pão crescer. Aí eu vou transferir para a panela de ferro. Tem música de fundo, hein? Vai dar copyright. Então, aqui, pessoal, nosso pão já cresceu. Eu vou retirar ele e vou passar para a panela. Eu dei uma leve aquecida na panela, só para não dar um choque térmico no pão. Então, delicadamente, eu pego o meu pão, por isso que eu coloquei a farinha, para ele não grudar na toalha, ele está bem levezinho, e vou estar colocando aqui nessa panela. Agora, a gente tem 2 maneiras para assar esse pão. Ou você coloca numa forma, num refratário aberto,
E aí coloca uma assadeira no fundo do seu forno, uma assadeira comum, como essa aqui, ó. Coloca, quando liga o forno, coloca a assadeira, e quando eu colocar o pão no forno, eu vou estar jogando água nessa assadeira que vai formar vapor. São alguns segundos que tem vapor no forno, que vai ser o suficiente para esse pão formar uma casca bem crocante e a umidade deixar o miolo bem macio. Ou então, numa panela com tampa, ou no caso, se não tiver uma tampa, você pode estar colocando um papel alumínio. Coloco o alumínio, fecho bem e vai ter o mesmo efeito de uma estufa. Essa panela de ferro retém muito o calor. Ela retém o calor e vai ser como se fosse para o pão uma estufa natural, porque o calor que o ferro atinge é bem alto. Mais uma dica, pessoal, que eu acabei não passando e que é bem importante. Quando você fizer pão com cortes, para abrir mais a pestana, se você colocar algum tipo de gordura nessas pestanas, nos cortes, a pestana vai abrir mais e vai ficar melhor marcado. Então, passei aqui com o pincel um pouco de banha, tá? É banha de porco. Você pode estar passando manteiga, margarina, a gordura que você quiser. Nesses pães que a gente corta, esses pães que tem a característica de ficar com a casca bem rústica, o pão italiano, o pão francês, esse pão que é uma receita de pão português, vocês podem estar fazendo isso, que vai ficar bem bonito, vai ficar bem legal o corte que você fez, tá? Então agora vou colocar a assadeira lá no fundo do meu forno para ele aquecer. Tenho já a água quente e vamos colocar então o meu pão assar. Vou assar com a assadeira e a água quente por 20 minutos. Após os 20 minutos, eu retiro a assadeira e deixo o pão assar normalmente. Se você quiser, você pode cobrir, se a sua panela tiver uma tampa. Essa minha panela não tem tampa, é uma panela bem antiga e ela não tem tampa. Mas eu poderia estar colocando o papel alumínio, conforme eu falei. Mas eu particularmente prefiro colocar a água na assadeira e colocar ele assar os 20 minutos primeiros com o vapor, depois eu retiro a assadeira e deixo ele assar normalmente. Então, vamos lá que o forno já está aquecido e a água já está quente. Então, pessoal, 20 minutos se passaram e agora eu vou retirar a assadeira que tem aqui com a água, tem o vapor, ó, vocês podem ver. E vou deixar o meu pão assando normalmente, tá bom? Mais uns 20 minutos, 30 e ele vai estar pronto. Então, pessoal, 20 minutos com o vapor e mais 25 minutos depois que eu retirei a forma e o nosso pão está pronto, ó. Escutam o barulho dessa crocância dessa casca, pessoal. Super crocante, é essa a ideia desse pão, essa crocância e o miolo fica super macio. Agora eu vou retirar, esperar esfriar um pouco e cortar um pedaço para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, o nosso pão pronto, retirei do forno, já está frio e olha a casca dele, ó. Estão escutando o barulhinho? Agora então vou cortar para vocês verem. Ele já esfriou um pouquinho. Olha a crocância desse pão, gente. É muito crocante mesmo. E dentro ele é super macio. Um pão feito só com farinha, fermento e sal. Um pão que eu faço seguido aqui na minha casa. Tem diversas fotos que eu vou estar postando para vocês verem. A casca tá bem dura. E o miolo dele dentro é bem macio. Então, vamos ver como que ficou esse pão. E olha o que é isso, pessoal. O que que eu falei, ó. Olha esse miolo. Super macio, ó. Ele desce e ele sobe de volta, ó. A crocância da casca sequinha e a maciez do miolo dele, ó. Super fácil de fazer. Que qualquer pessoa, mesmo sem saber fazer pão, pode estar fazendo e servindo para sua família.
um pão que não leva gordura, um pão que não leva ovos, nem leite, nem açúcar. É basicamente a farinha, o fermento e o sal. E a água, lógico, né? Mas então são pouquíssimos ingredientes e a gente consegue fazer esse super pão, que vale muito a pena você testar, que o sabor dele também é bem agradável. Então, mais uma vez, pessoal, convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia, se inscrevam, acionem o sininho, que diariamente vocês terão uma nova receita. São receitas simples, são receitas econômicas, são receitas que eu mostro a maneira como eu faço aqui na minha casa, sempre utilizando termos que vocês podem estar fazendo em casa, nada de difícil, nada de complicado, que você pode fazer ou qualquer pessoa da sua família pode estar fazendo. Também temos o canal, temos a página, temos o Instagram, tudo com o mesmo nome, Sobrevivência e Terapia. Nos sigam, se inscrevam no canal e temos um grupo também para vocês poderem estar participando e trocando as suas receitas, que é Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. A Sobrevivência e Terapia é o nosso nome, é a nossa marca, por isso que está em todos os lugares. Por hoje, então, deixei para vocês essa receita que eu faço muitas vezes aqui na minha casa e que o pessoal gosta, por ser um pão bem básico, vamos dizer assim. Aquele sabor bem de pão mesmo, bem de pão bem comum, que você pode experimentar e fazer. Depois me conte como ficou. Por hoje era isso. Mantenha o seu pão bem armazenado, bem fechado, para ele continuar com a crocância da casca e manter a maciez, pois é um pão que não tem gordura, então temos que deixar ele fechado para ele ficar macio. E até a próxima receita. Ficam todos com Deus e um beijo no coração de vocês.